Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 12.1. Uma aula que está aí bem evoluída e bem posicionada no estudo do movimento dos corpos, que por sua vez está dentro da mecânica, né? E especificamente ainda na cinemática. Só que hoje, pessoal, de aulas passadas falávamos sobre movimento uniformemente variado, né? E a classificação deles, mas hoje a nossa atenção está voltada, olha só, para a queda dos corpos. Então ainda se encaixa no tópico movimento uniformemente variado, possui velocidade variável, né, com o passar do tempo, que pode estar aumentando ou diminuindo. Velocidade essa que muda a uma taxa constante, que é a aceleração, que não muda com o passar do tempo, ok? Mas hoje, falaremos da queda dos corpos, dos objetos que caem, né? E quando caem, por que eles caem, de que forma que eles caem, do que depende essa queda, o que acelera essa queda, a massa acelera a queda, o volume acelera a queda, o formato, será? Então, vamos ver a perspectiva dessa queda dos corpos no olhar, né? Na leitura que foi feita por Aristóteles lá atrás, e também nessa aula iremos falar sobre a queda dos corpos na visão, na ótica de Galileu Galilei, e comparar aí os dois pensadores, né? Como que cada um interpretou ao seu modo o fenômeno da natureza, que é observar que os objetos caem, como que eles caem, no que isso depende, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, por que os objetos caem? Essa é uma pergunta totalmente válida, né? Você percebe que todos os corpos, quando são soltos, né, eles tendem a cair. Então você observa isso ao observar uma árvore que tem fruto. Então o fruto se soltou, há uma queda, tá? Professor, caiu o coco, a maçã caiu o abacate no telhado, tal. Isso acontece na própria natureza. Você vai praticar um esporte, queda, né? Se descuidou ali, queda. Ah, professor, o esporte é pular ali da ponte, tal, ou pular do avião, ok, queda. Então, mas por que esses objetos caem, né? Como eles caem? No que depende essa queda? Então, essas variáveis em cima da pergunta são objetos de conhecimento dessa aula. Então, olha só. Cadê a nossa canetinha? Entre os diversos movimentos que ocorrem na natureza, houve sempre um interesse no estudo do movimento de queda dos corpos próximos à superfície da Terra. Ah, professor, ainda tem isso, né? Então calma lá. Se o corpo não estiver exatamente na superfície da Terra, ainda existe um outro fator que pode influenciar a queda? Ainda tem isso, tá? Se eu me afastar bastante da superfície da Terra, essa queda ainda pode ser modificada, né? Mas nós vamos explorar isso aí melhor, tá? Mas por enquanto a nossa ambição, olha lá, ó. Por enquanto a nossa ambição, ela está resumida e satisfeita para corpos que estão caindo na proximidade da superfície da Terra, tá? Então vamos lá, interessante. Quando deixamos um objeto cair de uma certa altura, podemos observar que ao cair, a sua velocidade aumenta. Ah, professor, então se você não sabia disso, eu estou te contando. Os corpos não caem com velocidade constante, tá? Então, se eu estiver chovendo no molhado, nessa expressão, se eu estiver chovendo no molhado falando que você já sabia, tudo bem, estamos reforçando. Mas se você não sabia, aqui está o primeiro spoiler, né, do conteúdo. Nenhum corpo cai com velocidade constante. Nenhum corpo. Os corpos começam a queda com velocidade zero, nula. Quando você solta um corpo, né? Tá lá no prédio, solta um bloco. Ele começa com velocidade zero, nula. E aí ele começa a evoluir a velocidade que possui. Então ele cai com uma aceleração. Significa que a velocidade vai aumentando até onde é permitido pela queda, até o seu tempo de queda permitir. É claro que aqui, nessa física do ensino médio, aqui nós não estamos explorando a força de arrasto, não estamos explorando o atrito com o ar. Aqui eu estou considerando uma queda próximo das condições do vácuo, tá bom? Então, eu estou falando de
uma queda equivalente às condições do vácuo. Mas uma queda na vida real, ela, para ser mais realística nos seus cálculos, também deveria levar em consideração a força de arrasto e ainda, dependendo do problema, levar em consideração o empuxo. Mas essa é uma conversa lá na frente, tá bom, pessoal? Vamos nessa. Continuando. O seu movimento é acelerado, porque a velocidade está aumentando, né? E a aceleração existe e também é positiva. Professor, então a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Exatamente. Então é um movimento acelerado. Se lançarmos um objeto para cima, podemos verificar que, ao subir, a sua velocidade reduz gradualmente até parar no ponto mais alto. Opa, então aí nós temos um movimento retardado. Como assim? Então, assim, ó. Na subida, se eu colocar aqui um eixo, né, ordenado Y e aqui X, e esse objeto ele está sendo lançado para cima, a minha velocidade está na direção crescente de Y, ok. No entanto, a aceleração está na vertical para baixo. E, portanto, aceleração negativa e velocidade positiva, então nós temos um movimento retardado, tá? Na subida, velocidade para cima, aceleração para baixo. Então, em módulo, a velocidade dele vai estar diminuindo. Então, é um movimento retardado. Em um corpo lançado para cima, tá? Ou seja, ele vai reduzir. As características desse movimento de subida e descida foram objetos de estudo desde tempos bastante remotos, tá? Então, olha só, na subida, ele seria o quê? Retardado. Mas na queda, ele seria o quê? Acelerado. Por que na queda acelerado? Vamos colocar aqui. Eu faço o mesmo eixo X e o mesmo eixo Y, e agora o corpo está em queda, tá? Então, olha só, velocidade para baixo, V, e aceleração também para baixo, A. Ah, professor, então ele está indo oposto ao eixo, velocidade negativa e aceleração também negativa, então os dois têm o mesmo sinal, logo é um movimento acelerado. Em módulo, a velocidade está aumentando com o passar do tempo, ok? Então, olha só, é muito comum, né, esse detalhe, né, de observar os corpos subirem e depois descerem, já foi muito observado lá no passado e discutido, né, pelos primeiros pensadores, os filósofos, ok? Então, professor, eu quero fazer um lançamento oblíquo com uma bola de basquete. Quando você faz um lançamento oblíquo com a bola de basquete, ela também tem momentos que você pode classificar como acelerado ou retardado, porque a velocidade da bola no lançamento oblíquo, ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, certo? E aqui o teu ápice. Esse componente vertical, ele está aqui, ó, né? E ele vai reduzindo quase a zero, e aqui ele vai para baixo, né? Ok. Você consegue classificar em acelerado e retardado, porque há momentos em que o seu componente vertical está contrário à aceleração, e há momentos em que ele vai estar favorável à aceleração, ok? Todos os corpos próximos à superfície terrestre são atraídos pela Terra, tá? Então, ao detalhe, tem que estar perto da superfície, são atraídos pela Terra. Quando nada impede essa trajetória, nós chamamos de queda dos corpos, uma queda livre, tá? Então, a queda de um corpo acontece devido à atração que a Terra faz sobre os corpos, puxando-os para a superfície, tá? Então, olha só. Lembra lá da relação, né? Força resultante, massa, aceleração. Então, o que acontece? A aceleração que o corpo está sujeito na queda, ela é um efeito, tá? E a causa é a força. Tudo bem? Mas aqui na cinemática ainda você não está olhando para essas variáveis. Mas olha só, o corpo caiu e tem uma aceleração. Professor, o valor daquela aceleração é um efeito, né? Dado pela relação
de força gravitacional entre aquele corpo e a Terra. A interação gravitacional entre aquele corpo e a Terra faz com que o objeto puxe gravitacionalmente a Terra e a Terra puxe gravitacionalmente aquele corpo, né? Então aí que os corpos são lançados ou puxados em direção ao centro da Terra. Então ele vai ter essa atração. Por isso eles estarão caindo, tudo bem? Vamos lá, pessoal. O que atrai os corpos é a força gravitacional, exercida pelo planeta Terra. O que chamamos de ação da gravidade. Então a gravidade, ela é o quê? A aceleração da gravidade. Então a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração. A força gravitacional, essa sim é a causa, né, do movimento. A força é a causa do movimento. Força gravitacional ou equivalente à força-peso. A tentativa do homem de compreender a ação da gravidade permitiu significativos avanços na ciência. Então, estudar a gravidade te permitiu fazer novas perguntas e fazer experimentos. Isso faz evoluir. Esses avanços podem ser observados no voo de aviões, lançamento de foguetes e até parques de diversões, tá? Então, há aplicação em tudo, desde cunho tecnológico até de entretenimento, tá? Então, até aquilo que serve para fazer avançar, né, o horizonte da ciência na busca por novos conhecimentos, até aquilo que envolve a comodidade das pessoas de irem de um lugar do outro, de um país para o outro, de um estado para o outro, a trabalho, a passeio, exploração espacial ou mesmo entretenimento. Usar o conceito de gravidade para fazer um brinquedo, né, que vai trazer diversão às pessoas. Aí para pensar, é possível uma moeda acelerar mais? É possível que uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? Então olha só, o Venom GT, né, da Hennessy, é o mais novo recordista de velocidade. O super esportivo Hennessy conseguiu atingir 435,3 km por hora em sua nova versão para produção em série. Ele foi de 0 a 100 km por hora em apenas 2,2 segundos. Então tá aí, ó, de fato, um carro esportivo muito rápido, né? Ele responde muito bem. Portanto, terá uma aceleração de 12,6 metros por segundo ao quadrado, tá? E como que eles fazem isso? É muito simples, né? Ele vai pegar aqui, olha professor, ele vai de 0 a 100 a 2,2 segundos. Então você divide o 100 por 3,6, acha a velocidade final, pega essa variação de velocidade em metros por segundo e divide pelo intervalo de tempo, que foi 2,2 segundos. Assim você obtém a aceleração média do veículo, tá? Então olha só, entretanto, apenas 5 modelos de carros esportivos possuem uma aceleração tão grande. O sexto colocado, que é o Porsche GT9R, leva 2,88 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. Portanto, uma aceleração média de 9,64 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a fotografia, a representação desse carro, né? Aí você fala assim, professor, mas ele também é muito rápido, né? Ele vai de 0 a 100 km em 2,88 segundos. Isso é muito rápido. Tendo uma aceleração de 9,64 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que eu vou te dizer agora pode surpreender ou não, né? Os corpos caem, né? Existe a queda dos corpos e existe uma aceleração, eles caem com uma aceleração. Perfeito. De quanto é a aceleração terrestre, né? Qual o valor que ela possui? Será que essa aceleração do Porsche, né, 964, que faz ele ir de 0 a 100 em 2,88 segundos, é uma aceleração muito elevada, maior do que a aceleração de queda dos corpos? Ou será que a aceleração da queda dos corpos é igual ou superior a esse valor? O que você diria, se fosse para escolher? Um corpo cai mais acelerado do que esse carro esportivo, ou esse carro esportivo tem uma aceleração maior do que uma queda dos corpos, uma queda livre? Pensa aí, vamos nessa.
Então vamos lá, olha só. Como a moeda, né, quando abandonada, está sujeita à aceleração gravitacional, devido à atração da Terra, olha só, a aceleração terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então possui uma aceleração maior do que a maioria dos carros esportivos. Caramba, né? É o tipo de coisa que é assim tão óbvio? Será que é uma coisa intuitiva? Pensa aí. Então calma lá, professor. Você está dizendo que esse carro esportivo, aquele Porsche esportivo, que vai de 0 a 100, né? Em 2,88 segundos, ele possui uma aceleração que ainda é menor do que a de qualquer objeto que você saltar e cair no chão? Isso mesmo. A aceleração da Terra é maior do que a maioria de carros, dos carros que você considera esportivo. Quase todos que você vê, né, no YouTube ou pesquisa em algum lugar, se você pesquisar e comparar a aceleração média deles, se for menor do que 9,8, você pode falar assim, ele é rápido, mas a aceleração da gravidade é maior. Mas se ele conseguir ser maior do que 9,8, aí tu vai dizer assim, esse carro esportivo é mesmo rápido. Ele acelera mais rápido do que a gravidade. Vamos lá, pessoal? Continuando. Sob a aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado, lembrando que aqui, pessoal, é uma aproximação, tá? É uma aproximação que é bastante aceitável no ensino médio trabalhar com esse valor, tá? 9,8 é o valor mais realístico, mas no ensino médio, na educação básica, é feito esse arredondamento em algumas questões. Então, tá aí, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade que uma gota d'água cai da torneira a uma altura de 25 centímetros, considerando que partiu do repouso e a resistência do ar é nula? Então, essa é a pergunta. Ele deu a altura, né, com que ela caiu. Claro, ela caiu com velocidade inicial igual a zero, então partiu do repouso. Ele deu a aceleração, que é a da gravidade, e quer saber com que velocidade ela chegou. Então vamos lá, olha lá. Fica assim, ó. Aqui ele está utilizando a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta D, ou delta S, tanto faz, tá? Como ela parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Aí sobra quem? Velocidade final ao quadrado, 2 vezes a delta D. Tá aqui a nossa expressão, ele já parte daqui, ok? Então, o A, nesse caso, é a própria aceleração da gravidade. Então, eu posso substituir o A pelo G, né? Como sendo o valor da gravidade. Que valores nós vamos utilizar no deslocamento? Ele cita 25 centímetros, mas eu não posso trabalhar em centímetro, né? Então, eu vou dividir por 100, e ter a resposta em metros, tá? Então, deslocamento, 0,25 metros. O valor da gravidade é aproximadamente 10. Então, 2 vezes 10 vezes 0,25. Vamos ter aqui, ó, um produto, né, que te deu 5. Então, vamos ter aqui v ao quadrado igual a 5. Então, v é a raiz quadrada de 5, que vai ser aproximadamente 2,236, ok? E olhando para as nossas alternativas, ele vai arredondar aqui para uma casa depois da vírgula, então 2,2 metros por segundo, tudo bem? Então a nossa resposta, letra B, 2,2 metros por segundo. Quer dizer que essa gota d'água que partiu aqui da torneira com velocidade inicial igual a zero, ela vai cair e chegar aqui com velocidade final 2,2 metros por segundo, ok, pessoal? Continuando, agora um olhar de Aristóteles, né? Um olhar do Aristóteles sobre a queda dos corpos. Vamos lá. O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, acreditava que, abandonando corpos leves,
e pesados de uma mesma altura, os seus tempos de queda não seriam iguais, tá? Essa é uma visão de Aristóteles, tá? Então aqui está uma representação do Aristóteles. Então os corpos, na visão de Aristóteles, os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos corpos mais leves. Por incrível que pareça, essa visão aristotélica, 300 anos antes de Cristo, ainda hoje, não é surpresa você encontrar pessoas que alimentem esse mesmo tipo de pensamento. Hoje, tá? Hoje, se você conversar com algumas pessoas na escola, fora da escola, no dia a dia, e aí você fala para elas assim, olha, eu vou soltar um saco de 50 quilos e vou soltar um saco de 500 gramas. Qual vai chegar no chão primeiro? As pessoas, algumas delas, tá, tendem a responder que o corpo mais pesado vai cair mais rápido do que o corpo mais leve. Hoje, algumas pessoas ainda alimentam esse pensamento, mas ele foi defendido lá atrás por Aristóteles, tá? E aí, será que aquele pensamento aristotélico lá é o mesmo de hoje, professor? Aristóteles estava certo? A física abraçou essa ideia? Foi comprovado isso? Vamos lá, vamos nessa. Será que é verdade, né? Foi essa dúvida que eu acabei de plantar na cabeça de vocês aí. A crença nessa afirmação perdurou, a palavra crença, perdurou durante quase 2000 anos. E para algumas pessoas perdura até hoje, sem que se tivesse procurado verificar a sua veracidade por meio das medidas cuidadosas. Então, isso ocorreu em virtude de grande influência do pensamento aristotélico em várias áreas do conhecimento. Ou seja, o Aristóteles tinha tanto prestígio e era um pensador tão notável que aquilo que era defendido por ele, talvez até por respeito, não foi refutado, não foi questionado. As pessoas aceitaram aquele pensamento durante muito tempo. Então vamos lá, uma questão aqui no exemplo 2. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido no solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum, tá? Ó, uma questão Enem, viu? Sobre isso. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. E aí o colega A, ele fala bem assim, ó, o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Aí ele fala assim, eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, tá provado. Esse é o colega A falou, né? E o colega B? O colega B. Ele fala assim, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair no mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Olha que conversa rica, né? Então aqui esse texto, né, que foi utilizado na questão do Enem, ele foi retirado aqui do Husegben, né? Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos, Caderno Brasileiro do Ensino de Física, tá? E olha só, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é letra A, está se falando do peso dos corpos, a resistência do ar, a massa dos corpos, a densidade dos corpos ou da aceleração da gravidade. Como mostrado na animação 1, devido à presença do ar, objetos mais leves e com maior área sofrem mais resistência do ar e, portanto, podem chegar depois de objetos mais pesados, tá? E aí temos a primeira animação, olha só.
Nessa primeira animação, eu tenho uma bola, né, de boliche caindo e penas caindo também, tá? Aqui, ó. Eu tenho bola de boliche caindo, tá? E penas de boliche caindo também. E notadamente a bola de boliche está caindo mais rápida. Esse experimento ele foi realizado com o ar atmosférico. Ele não foi realizado no vácuo, tá? Foi realizado com ar atmosférico. Mas, olha só, se realizarmos o mesmo experimento sem a presença do ar, em um ambiente controlado no vácuo, aqui, como você vai ver na animação 2, ambos os objetos chegarão no mesmo intervalo de tempo. E aqui está o mesmo experimento realizado no mesmo laboratório, só que agora na câmera, eles fizeram uma câmera a vácuo, onde eles colocaram a bola de boliche e as penas, e ele solta as duas ao mesmo tempo. Ao soltar as duas ao mesmo tempo, eles vão perceber que elas vão cair juntas, ó, o tempo todo, ó. E não só vão cair juntas, como elas vão chegar juntas, tudo bem? Então, calma lá, professor. O senhor está dizendo que se os corpos caem no ar atmosférico, pode ser que um chegue antes do que o outro, não porque a aceleração deles é diferente, mas porque o ar interfere, entendeu? O ar, o formato do corpo, a geometria do corpo oferece uma força de resistência, uma força de arrasto, e isso desacelera um dos corpos mais, e o outro acaba indo mais rápido. Ah, então fazer com que os corpos caiam no ar atmosférico não prova que um está mais acelerado do que o outro, gravitacionalmente. Só prova que existe força de resistência do ar. Mas quando eu coloco num ambiente controlado dois corpos, retiro com uma bomba a vácuo o ar que possui ali dentro e deixo o ambiente controlado simulando um vácuo, aí nesse caso eu tiro o fator atrito com o ar, que é o arrasto, e agora eles estão sujeitos à mesma aceleração da queda, que é a gravidade. Caramba, olha que experimento bacana, tá? Então, uma pena, que é mais leve, cai com a mesma velocidade, com a mesma aceleração que uma bola de boliche, que é muito mais pesada. Vamos lá, pessoal? Então, uma ótima questão, né? Então, é claro que aqui o item, né, o tocante nessa questão lá do Enem é a resistência do ar, né? Então, o colega 1 e o colega 2 estão discutindo coisas que têm um aspecto físico. Se trata da resistência do ar, que é a letra B, ok? Um estudo mais minucioso do movimento da queda dos corpos só veio a ser realizado pelo grande físico Galileu Galilei, lá no século 17. Então, muito tempo depois, um cientista foi parar, analisar a proposição da queda dos corpos e olhar sobre uma ótica experimental. Então, o olhar de Galileu já foi um olhar experimental sobre a queda dos corpos, né? E esse olhar experimental, será que deu novos resultados? Mudou alguma coisa? Vamos lá. Na época de Galileu, ou seja, 1564 a 1642, pensava-se que os corpos mais pesados caíam mais rápido do que os mais leves. Portanto, os objetos sólidos dirigem-se naturalmente para baixo e os mais pesados chegavam primeiro. Então essa era uma realidade, uma percepção que perdurava até a época dele, tá? Galileu propôs então a realização de uma experiência para resolver definitivamente o conflito. O lançamento de esferas de pesos diferentes do alto de uma torre, a famosa Torre de Pisa, né? Então, essa torre aí, ó, ela foi alvo de experimentos, né, da física. Lançou várias bolas, né, balas de canhão, várias bolas da Torre de Pisa, cronometrando, claro, o tempo de queda, né? Então, ele vai mensurar, ó, ele vai mensurar o tempo de queda, né, dessa bala.
Estudando a queda dos corpos por meio de experiências medidas, precisas, Galileu chegou a uma conclusão. Então, após fazer vários lançamentos de queda livre com essas esferas com pesos diferentes, ele chega a uma conclusão experimental. Abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo mais pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Opa! Então, calma lá. Professor, esse é o clímax esse é o clímax do conteúdo. Vou explicar por quê. No experimento da bola de boliche e da pena, quando eles estavam em queda, quando era o ar atmosférico, é claro que a bola de boliche chegava antes e a pena caía depois. E a diferença se dava à resistência do ar, que é a força de arrasto, né, que freava mais a pena e, portanto, ela chegou depois. Ah, professor, então, mas se esse experimento só foi provado válido, os dois caindo com a mesma aceleração, na câmera a vácuo, né, num laboratório, como que o Galileu conseguiu reproduzir esse resultado lá atrás, no século XVII? Como que ele conseguiu, professor? Qual era a câmera a vácuo que ele usou? Nenhuma. Ele não utilizou câmera a vácuo. Aí que está o clímax, né, do experimento. A questão é que ele utilizou bolas de canhão, ou balas de canhão, ou esferas de peso diferente. No entanto, essas esferas tinham o mesmo diâmetro. Elas caíam, olha só, elas tinham o mesmo diâmetro. Então, elas tinham massa diferente. Sim, uma era mais densa, outra menos densa. Elas tinham massa diferente. No entanto, o tamanho das esferas era a mesma. E, portanto, quando elas caíam, a força de arrasto era igual. Entendeu? Porque o ar era o mesmo para as duas e a área de contato na queda era a mesma para as duas. Então não tinha aí o fator força de arrasto para dar a diferença na queda. Então a única explicação aí do experimento é que elas cairiam com a mesma aceleração, que é igual para as duas e constante, equivalente à aceleração da gravidade. Então olha que a sacada foi brilhante, por quê? O Galileu não estava numa época com tecnologia para reproduzir uma câmera experimental a vácuo, mas ele reproduziu o experimento com corpos com geometria igual e, portanto, com a mesma força de arrasto para os dois. Não daria diferença nenhuma na queda devido ao arrasto. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Então, olha só. Exemplo 3. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está num mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em alguns casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Então a ideia, né, é que ele conseguiu aparar no ar o biscoito. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como: letra A, seria impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente. Seria possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Seria possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende da sua forma. Seria impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. E seria possível, porque a aceleração da gravidade depende da massa dos corpos. Então a nossa resposta aqui, ó, de acordo com as teorias de Galileu, a queda livre dos corpos depende apenas da aceleração da gravidade do local. Portanto, seria impossível que ocorresse a situação descrita no problema, né? Então a nossa resposta é impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Isso aí é interessante, né? Quer dizer, professor, calma lá. Quer dizer então
que se eu estou no terraço, né, de um prédio e alguma coisa cai e alguns segundos depois eu salto, eu não consigo cair mais rápido e pegar o objeto que eu deixei cair? Bom, se você e o objeto estiverem sujeitos à mesma força de arrasto na queda, então não. O objeto que caiu antes sempre vai ter uma vantagem, porque vocês vão estar caindo aqui, ó. Sempre vai ter uma distância fixa entre os dois, já que estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Agora eu vou plantar uma sementinha da dúvida na sua cabeça. Digamos que a pessoa que salta depois consiga modificar a posição em que está no ar. Então, a hora ela está na posição de águia, né? Tá todo esticado, parecendo aquele esquilo voador, e a hora está na posição de mergulho na queda. Ah, isso muda alguma coisa, professor? Na vida real muda. Na vida real, se alguém que faz um salto, né? Tá praticando esporte lá e salta do avião, ele quer que a queda dele seja um pouco mais demorada, ele aumenta a força de arrasto com a posição de águia. Ah, ele quer fazer um mergulho, então ele faz uma posição de mergulho, ele reduz a força de arrasto e cai um pouco mais rápido. Olha, então na prática isso até pode acontecer se eu considerar a força de arrasto, que é a posição que o corpo ocupa no ar, modifica o fator do arrasto e faz com que ele caia um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Mas na situação em questão não está levando em consideração o arrasto, está levando em consideração que a pessoa possa mudar de posição no ar, e sim que ele está pulando e ele mantém uma mesma posição. Então, nesse caso, é claro que eles vão manter sempre uma distância fixa na queda, já que estarão sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Entendeu, pessoal? Tranquilos, né? Olha só, agora existe para vocês aí, ó, o experimento do dia, a queda dos corpos. Nesse experimento do dia, o que você vai fazer? Vamos lá. Você vai pegar uma folha de papel, né? E aí você vai amassar essa folha de papel e vai deixar cair, né? De uma certa altura que você vai medir aí e vai cronometrar o tempo. E depois você vai pegar uma folha de papel que não está amassada e vai deixar cair simultaneamente, ao mesmo tempo, da folha de papel que foi amassada, e solta as duas. E verifique qual vai chegar primeiro, se elas vão chegar juntas. E em seguida, você vai discutir por que a folha de papel, né, chegou naquele tempo, por que a folha aberta em queda chegou naquele outro tempo, e analisa os dois casos. E por último, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno ou um livro, você vai escolher, e você vai pegar essa folha de papel que não foi amassada e vai colocar sobre o caderno ou sobre o livro, na parte de cima, e vai soltar e vai deixar os dois caírem juntos. E presta muita atenção no que vai acontecer, tá? Essa folha de papel vai estar sobre o livro e você vai soltar e deixar ela cair. E presta atenção no que vai acontecer. Faça uma análise do tempo de queda da folha amassada, da folha aberta caindo sozinha, e a análise do tempo de queda da folha aberta tendo sobre ela um caderno ou um livro. Faz a análise do tempo de queda das três e discuta as possíveis interferências para o tempo de queda. Se a aceleração da gravidade foi a mesma para as três, se teve alguma mudança do tempo, a que se deve essa mudança no tempo, tudo bem? Então aí de fato é uma atividade experimental que vocês vão fazer e vão discutir, tá? Para a medida da altura, vocês podem utilizar a régua, né? Coloca a régua algumas distâncias acima, vai medindo. Pode ser aí 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros. Vocês vão estabelecer isso aí. Uma trena, quem sabe, tudo bem, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.